O conteúdo a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. A EducaTV Campinas apoia iniciativas de pessoas e instituições que valorizam a produção do conhecimento para o desenvolvimento da educação, da cultura, da sociedade. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Sou metáfora dos signos, pertenço ao tempo. Matéria dotada de intelecto. Todas as ideias saem prontas, devorando o frágil pensamento dentro do escudo ósseo craniano. A vida e seus 3 lados, e nenhum deles o caminho. Toda a realidade parte de um princípio, ilusão. Além do bem e do mal, consciência crítica. A vida hoje é artificial. Um produto novo não funciona, está quebrado. E uma outra hora, um novo tempo. Tempo de ir para fora, de fazer acontecer o agora e nada mais. Ele era um menino muito retraído, super tímido, ele não falava nada. Ele falava assim o mínimo necessário, então ele já está num ambiente aí que você já não pode falar muito, né? Então isso é regra para todo mundo. Você vai fazer pergunta para a professora sobre a matéria, enfim. Você não vai ficar ali discutindo suas questões emocionais com a professora, então tá. Mas ele tinha algo dentro dele que, né, ele não impedia ele de chegar naquela coisa acadêmica, né? Então, dificultava muito a aprendizagem dele. Ele não conseguia, ele tentava, mas ele não conseguia produzir, ele não conseguia ter boas notas, né? Esse garoto, ele ficava no fundo da sala de aula, eu me lembro muito bem, ele se sentava do lado esquerdo, assim, lá no fundo. Ele usava um moletom e ele cobria o rosto, os cabelos, o rosto com um capuz. E era meio estranho, porque eu não conseguia contato com ele. Quem era o Seven em 2016, quando você ingressou no ensino médio? Era uma pessoa que odiava tudo ao seu redor. Odiava ele mesmo, odiava as pessoas, odiava o mundo. Não via sentido em nada. Era o puro ódio. E eu vivia em conflito comigo mesmo, vivia em conflito com o mundo externo. Ele estava totalmente ali, simplesmente para responder a chamada, era o que eu sentia. E ir embora. Então, até então, essa coisa de linguagem não estava na minha cabeça, porque eu não tinha associado isso, eu não tinha pensado assim, esse garoto não tem, ou então ele está com alguma dificuldade de se expressar, ou então ele tem algum problema com uma linguagem, não tinha pensado nisso. Eu dava um curso de arte e psicanálise numa faculdade de pós-graduação, e a Rubinéia fazia parte desses alunos que estavam inscritos nesse curso. E a presença dela era uma presença muito forte nas aulas. Ela sempre tinha perguntas no final das aulas, eram perguntas muito pertinentes. No final do curso, ela trouxe uma pasta com vários desenhos, pinturas, escritos de um aluno dela. Eu percebi a riqueza daquele material. Então, ela pediu para que eu pudesse orientar o trabalho de conclusão desse curso. E com a co-orientação do Isaac, eu aceitei orientar o trabalho dela. Eles apresentaram casos de pacientes deles e ali eles mostravam como que a arte ela funcionava como uma maneira de criar uma linguagem, né? De pacientes que tinham maiores dificuldades, né, em lidar aí com o seu transtorno, com os seus problemas. Então, como que a arte ela servia aí como uma forma de criação de linguagem. Eu era uma pessoa tímida, eu sempre fui uma pessoa tímida. As pessoas ao redor nunca me levavam a sério. Eu era só um garoto tímido que
podia ser caçoado. Sofria bullying, sofri muito bullying, tanto verbalmente quanto fisicamente. Procuro um significado do porquê isso aconteceu. Mas foi porque eu era aquela pessoa, uma pessoa tímida, uma pessoa frágil, uma pessoa que não compreendia o mundo, não compreendia a si mesmo. O bullying dele começou já na casa dele, onde ele teria sido maltratado por um dos irmãos mais velhos, e ele conseguiu, na própria cidade ele tinha essas características, ele não conseguiu estudar, ele pedalava 20 quilômetros na procura de uma escola onde ele não sofresse bullying, ele conseguisse participar, não encontrou, o bullying continuava, mas mesmo assim talvez o pedalar fez com que a procura fez com que ele fortalecesse e se permitisse o encontro com Rubinéia. A questão do moletom cobrindo todo o corpo, assim, me levou a pensar que ele pudesse se cortar. E eu tive a impressão de ver alguma coisa no pescoço alguma vez. Nos desenhos dele, ele faz figuras com cortes e ele fala muito de corte. Ele fala muito de se cortar para aliviar alguma outra coisa. Naquela época eu já mexia na internet e é um pouco estranho parar para olhar em 2021 como pessoas da minha idade, naquela época, 16, 15 anos, acessam fóruns de violência gratuita. Eu posso citar vários sites que eu visitava naquela época. E eu sentia que aquelas pessoas elogiando um acidente de carro, um assassinato, ou qualquer tipo de acidente, ou de morte, ou de violência, ou de tortura, eu via aquelas pessoas sentindo prazer naquilo, eu me identificava muito com aquilo. Como naquela época eu já falava inglês, eu acessava fóruns internacionais, o 8chan, que hoje em dia ele está extinto, ele está banido, mas eu me sentia acolhido por essas pessoas, porque eram pessoas como eu, que se odiavam e odiavam a todos, e não se importavam em morrer, não se importavam em sentir ódio das coisas. Eu me identifiquei muito com ideologias extremistas e eu sei a importância de como aquilo me fez mal, como aquilo me corroeu. E hoje eu paro para pensar, eu não tenho sensibilidade dessas coisas, eu não sinto sensibilidade de um acidente, de um assassinato, de um homicídio, de qualquer tipo de tragédia. Esse comportamento era comum em pessoas que iriam fazer um massacre na escola. O massacre de Columbine, eu era aficionado por os vídeos do massacre de Columbine. Eles, na época, eram meus heróis. E agora eu paro para pensar, eu vejo o quão grave é uma situação desse tipo, como eu poderia ter sido ajudado e não recebi ajuda. Eu ainda hoje, eu paro para pensar, por que eu não fiz como no Columbine? Por quê? O que me impediu? Era um sentimento tão forte, uma dúvida tão pesada. O que me impediu? E hoje eu olho o massacre de Suzano, eu falo, eram garotos como eu, que passaram pelas mesmas coisas que eu, que eram isoladas por serem introvertidas e sofreram tanto na mão de pessoas, de adolescentes que não sabem a gravidade de uma situação do tipo. E eles tinham o mesmo comportamento, eles acessavam fóruns online, fóruns de violência, assistiam vídeos de violência e foram influenciados pelo mundo real. Eu tinha todo o perfil para ser uma pessoa como o Eric do Columbine. E eu não fui. O que aconteceu? O que me impediu? A questão
da arte entrar ali de uma forma diferente, que como ela entrou comigo e com ele, porque não foi da mesma forma que com o restante da sala, porque com o restante da sala a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar o institucionalizado. Você vai trabalhar ali o que está no museu, você vai trabalhar o que cai nas provas externas, nas avaliações externas. Então, ali com ele, isso não funcionava. Então, o desenho, ele começou a aparecer entre eu e ele mais como uma maneira de canal de comunicação mesmo, né? E eu não precisava disso com o restante da sala. O restante da sala era matéria. Mas eu tinha que fazer alguma coisa por aquela pessoa, ele estava ali. Ela tinha uma produção muito grande de um aluno que tinha uma dificuldade enorme de se comunicar, de participar, e ela foi a pessoa quem conseguiu estabelecer essa comunicação com o Seven através da sensibilidade dela. Então ele me entregou um primeiro desenho que era fruto de uma atividade que estava presente ali no currículo. Então aquela atividade que eu passei para ele foi passado para todos da sala. E pela primeira vez ele fez, né, alguma coisa. Ele foi lá e ele desenhou, que era um folder, né? Era um folder para um museu imaginário. E aí ele me entregou esse desenho. A hora que eu fui olhando no meio dos outros desenhos, eu vi, né, uma imagem de uma corda que fazia um nó de forca. E aí eu vi umas figuras em negro, assim, umas imagens estranhas. Eu vi também uns escritos, assim, que meio que remontava a um suicídio, algo do tipo. Eu vi também alusões ao nazismo, a armas, né? Então, aí eu fui ligando as coisas e eu chamei ele até mim, até a mesa, ele veio e eu fui perguntando para ele o que era, né? Me explique melhor esses desenhos, e ele foi falando para mim e eu percebi que eu conseguiria ter maior acesso a ele se ele fizesse desenhos para mim. Eu escrevi uma exposição de arte sobre ansiedade, depressão, sobre os sentimentos que eu sentia naquela época. E eu fiz alguns desenhos e ela prestou atenção. Naquela época, eu achei que ela estava se aproximando de mim por conta de algum conselheiro, um coordenador que viu meu comportamento antissocial. Mas depois que eu descobri que ela estava ali realmente, ela estava realmente tentando me entender, eu não fiquei tão surpreso, porque os coordenadores nunca viam essas coisas. Os coordenadores, diretores, professores, eles nunca prestavam atenção em mim. A Rubineia ter me ajudado, ter prestado atenção em mim, foi muito, muito estranho. Foi surpreendente mesmo. A violência que existia dentro dele, a violência que poderia ter se transformado, a semelhança que a gente ouve de vez em quando, crianças ou adolescentes que sofrem bullying, depois se voltam para a escola, matam pessoas e assim por diante. Mas no caso dele, a atividade de Rubineia conseguiu criar uma linguagem, e dentro dessa linguagem ele conseguiu meios de não precisar atuar. Eu tentei buscar ajuda de encaminhamentos de tudo quanto é forma para esse garoto, né? Então eu busquei intervenção psicológica através de encaminhamentos por meio da coordenação da escola, da direção da escola, mas também era um período, eu falo assim, que era uma época que parece que a questão da saúde mental, ela não estava tão assim, sabe, forte como está hoje na educação, né? As pessoas estão preocupadas. Então parece que ninguém dava muita bola para isso, né? Sim, a gente percebe que a educação está passando por um momento crítico. Presa num sistema, eles precisam fazer parte de um ranking de notas, de Então, o foco nem sempre é a aprendizagem, é um treinamento para fazer provas, passar no Enem, passar no vestibular. O que vai culminar depois em pessoas despreparadas para a vida,
a gente percebe que esses alunos vivem tensos, porque eles estão constantemente se preparando para provas e não num ambiente criativo que possibilita um desenvolvimento maior da criança, do adolescente, um ambiente que possibilita inclusive vínculos, porque essas crianças, e imagine os professores, eles estão sempre se preparando para cumprir metas, objetivos, notas, onde a preocupação é em controlar os corpos das pessoas, se ela está lá cumprindo horário, cumprindo a programação. Então não há espaço para entrar em contato com o subjetivo. Tampouco conseguirem perceber e encontrarem um caminho para acessar alunos com a genialidade do Seven inserido num sistema desse. Ele começou a fazer desenhos na casa dele e me trazer. Eu chamava ele para explicar, olha, mas o que é isso, né? O que é? Me explique o que é esse desenho, né? Então ele disparava a falar. Ele falava muito. Eu estava pedindo ajuda. A minha esperança é que ela fosse me ajudar, ela fosse uma salvadora para mim. E ela foi. Ele passou todo o ensino médio comigo, trabalhando dessa forma, conversando dessa forma. Ele se formou no 3º ano, né, do ensino médio, e eu lembro que em dezembro da formatura dele, ele estava na escola com tintas e com papel e estava me procurando para mostrar produções, para pedir dicas técnicas, né, de pintura e tudo mais. Então eu acredito que a gente criou um vínculo, a gente criou uma forma de um canal de comunicação, uma linguagem, né, e um vínculo facilitado. Eu acredito que eu tenha sido uma facilitadora para a criação dessa linguagem. A cor, ela aparece bem no final do processo, porque ele era um garoto que ele não colocava cor em nada, porque ele não via sentido em colocar cor. Ele começa com o amarelo, aos poucos vai colocando o azul, até ele chegar a fazer pinturas assim inacreditáveis. Para mim, o mais importante dos desenhos do Seven é essa procura constante por se constituir. O nosso inconsciente, essa parte mais básica, primordial, que ainda não tem forma, é somente uma vibração lá dentro, ela não é constituída. Então a gente vai constituindo ela, logicamente, com encontro de elementos externos, objetos externos, mas principalmente por conseguir integrar essas partes que o Seven mostra isso de uma forma assim muito única. Ele nesse esforço de se integrar internamente. Você disse que você pintava coisas sobre ansiedade e depressão e tal. Você tinha consciência disso já? Naquela época eu achava que era um sentimento comum que as pessoas costumavam sentir. E digamos que eu não sabia naquela época o que era isso, o que era ansiedade, o que era depressão, da forma que eu vejo hoje. Era uma visão muito superficial. Eu expressava o que eu sentia, nada mais que isso. Ele é um trabalho que ele não teve como foco as avaliações que tanto, né, nós temos hoje na educação, que tanto se foca, né, nos gráficos, nos índices, e é uma avaliação que ela cobra produtividade, ela cobra performance, né, do aluno e do professor também.
Então nós somos muito cobrados com relação a essas coisas. Se eu fosse por esse caminho com o Seven, eu acredito que eu teria perdido esse aluno, porque ele não demandava isso, ele demandava por algo, por outra coisa. E ele teve uma pequena melhora no aprendizado nas outras disciplinas também, porque eu lembro que os colegas falavam, olha, ele parece que está mais focado, olha, ele participou do seminário. Colegas da classe também, né? Olha, ele falou bastante hoje no seminário, ele deu um show na aula de história aqui na frente. Então, eu penso que primeiro teve que ser trabalhado outros aspectos, né? Para que o acadêmico pudesse entrar, né? A questão escolar mesmo, do formal, da nota, da matéria, né? Então, o que ele tem de diferente, eu acredito que é um olhar para o humano mesmo. Primeiro, você olhar para esse aluno ali dentro e ver o lado humano. E depois, você vê o que você pode fazer em termos acadêmicos, né? No caso de um estudante como ele, né? Que tinha as dificuldades, que tinha os problemas dele, né? Ser eu agora faz parte da história. Agora é importante, não está só na lembrança dele, está escrito em um livro. Está sendo apresentado em um documentário. Isso é muito incrível. Eu sempre gostei de história e eu estou fazendo parte da história. Ainda hoje é muito difícil ainda professores, diretores, coordenadores se aproximarem de alunos que estão sofrendo bullying ou sofrem de alguma doença como depressão, ansiedade. Eles não param para analisar que os pais não são presentes, que os pais não param para conversar com seus filhos. Isso é uma realidade hoje. Mas tem pessoas, e não são poucas, que estão tentando mudar isso. E eu fazer parte dessa história de poder ajudar pessoas como eu naquela época, isso é uma sensação muito sem palavras para isso, sem palavras. Eu me sinto orgulhoso de ter feito parte disso, de ter feito parte da história, de todo esse passo, todo esse caminho que nós precisamos caminhar. Percebi que com o passar do tempo, os problemas emocionais, essas questões assim familiares, né, da constituição da subjetividade, né, do adolescente, ele é muito aflorado, ele vem muito à tona, né? Então eu percebo que isso é muito presente hoje. Então eu tenho muitos Sevens assim em uma sala. Então quando eu falo que em 2017, né, eu dava aula para uma sala toda e eu tinha e era ele que necessitava, né, da minha ajuda, no caso, que eu achava. Hoje eu vou ter muitos, então talvez eu tenha que buscar um estudo onde essa linguagem ela possa ser aí formada, né, por 30. Então, assim, eu não sei como é que 30 buscariam, né, uma maneira de se expressar que ele pudesse ter um desenvolvimento, né, assim como o Seven teve. Eu já tive encontros com outros psiquiatras e o meu perfil traçado para eles eram pessoas frias, pessoas arrogantes. Eu conheci um psiquiatra que foi completamente arrogante. Eu sentei lá, eu expliquei a situação. Eu estava com toda a papelada em mãos, todos os diagnósticos. E eu falava que estava tomando uma medicação e ele falou que a minha medicação não segura esquizofrênico nem aqui, nem na China. Ele falou exatamente isso pra mim. Naquele momento eu só queria ir embora daquele consultório. Mas eu comecei a explicar. Ele só olhou pra minha cara e deu mais medicação. O meu perfil de psiquiatra era esse. O Dr. Isaac e a Patrícia, eles são pessoas incríveis.
eles fogem completamente do que é um psiquiatra, do que é um psicólogo. Eles não são pessoas frias, eles são pessoas sociáveis, que você pode ter uma conversa mesmo. Eles te tratam como um humano. Eles não te tratam como um perfil que ele leu num livro e está falando o diagnóstico. Ele vê de uma maneira muito mais complexa o que é uma pessoa. Ele analisa detalhes que psicólogos ou psiquiatras normalmente não enxergam. E aquilo foi incrível. Foi uma situação que me fez procurar mais ajuda. Me fez imaginar que eu posso ter uma ajuda, e a pessoa estudou, ela pode exercer a profissão e pode realmente me ajudar e não me tratar como um robô. De fato, o Dr. Isaac humanizou e muito a psiquiatria. Primeiro, quando ele chegou na Unisa, lá na universidade, quando a gente foi vê-lo, ele vinha com uma maletinha, parece um homem alto, magro, mas assim, com a camiseta, tênis. Aí ele invertia os papéis, colocava o paciente para atender ele, colocava o paciente para atender a gente, os residentes. Teve vez de colocar um paciente para atender outro paciente também. E realmente fez muito sentido para mim esse contato. Isso para mim foi um momento que na minha opinião, o contato a psiquiatria foi bem humanizada. O ambiente acadêmico é impregnado de toda uma forma de ser que não permite você transmitir e focalizar as partes mais íntimas de você mesmo, e eu acho que isso reverbera as partes mais íntimas daquilo que acontece com o próprio paciente. Eu fiz um tipo de residência lá na Inglaterra, quando eu fiz o pós-doutoramento, e uma das coisas que me impressionou muito, tinha uma escala chamada Present State Examination. E nessa escala, patrocinada pela Organização Mundial de Saúde, em 15 minutos, você fazia um diagnóstico psiquiátrico, se era esquizofrênico, se não era. E me chamava a atenção que aquela pessoa não estava sendo ouvida, não estava sendo sentida, eu não conseguia chegar àquele... Até conseguia, mas eu abandonava, me desligava daqueles diagnósticos rápidos e procurava saber quem era aquela pessoa que estava sendo diagnosticada. Eu tinha visto na Inglaterra, e eu reproduzi com o Breno e com os outros alunos, visitar o paciente na casa dele. Não sei se você lembra que a gente foi na casa de uma paciente. Em vez de só ver o paciente no contato, ver como é que era a casa dele, o contato com os familiares. Então, isso é fantástico, porque aumenta a possibilidade de um contato mais humano. Uhum. E isso facilita, por exemplo, a pessoa nem quer saber de tomar remédio, de repente, acho que eu preciso tomar um remédio sim, para tentar sobreviver a esse sofrimento maior. Um outro paciente que ele falava com passarinhos, sim. Esse paciente eu encontrei falando com passarinhos, eu falei, puxa, mas que curioso, né? Como é que ele consegue falar com passarinho? Fui falar com ele falava com os passarinhos no meio. Esse paciente, num determinado momento, ele morava perto da represa Billings, ele entrou na represa, ele é um cara forte, alto, mais forte que o Breno, e ele entrou na represa e vieram os bombeiros tentando tirar ele de jeito nenhum. Os bombeiros se assustaram e foram embora, né? E ele ficou lá conversando, e onde ele estava ele via a Biancheta, ou sei lá do outro lado, aquele contato. E aí eu pedi para o Breno e o Leonardo, o ser humano, para ir lá na casa dele. Ah. E foi fantástico, é uma pena, me arrependo até hoje de não ter ido junto. Em certos casos, o analista lida com o paciente tendo que
por assim dizer, aumentar, ouvir melhor. É um sussurro, mas ele tem que perceber esse sussurro como se fosse um grito. A maior dificuldade que eu tenho com os alunos hoje é desse desejo, que dá para compreender que eu também já tive esse desejo maluco de dar diagnóstico. Então, qualquer sintoma, qualquer característica, eles têm um desejo, eu também já tive esse desejo, de enquadrar isso em alguma coisa. Dar um diagnóstico. Então esse significa... então é bipolar, né? É bipolar. Não, então isso é depressão. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Por quê? Levando em consideração esse contato que eu tive na minha formação, eu vejo que isso é uma ponta de um iceberg. Uhum. Né? É a ponta de um iceberg. Né? Esse contato, sem sombra de dúvidas, isso é muito importante, isso é fundamental, mas tem muito mais coisa por isso. Aquele ser humano que adoece, vamos dizer assim, quem é ele? O que sente? Por que ele adoeceu? Pode ser que tenha um mecanismo neurofisiológicos, etc. Mas ele tem alguma coisa que encaminhou a mente dele para funcionar de uma determinada maneira. E quando você olha de perto, ele não é muito diferente da gente. E é exatamente isso, Dr. Isaac. Quando André perguntou para a gente, né, se humanizou a psiquiatria, sem dúvida, porque nós tivemos contato com isso. Eu me lembro como se fosse hoje, uma das primeiras entrevistas que eu participei com o senhor parou no meio do momento e começou a falar para o paciente que durante muito momento da sua vida, um determinado momento, você teve muitas dificuldades, né, que precisou de muita análise, fazer muita terapia, que teve muitas dificuldades. E até então, quando eu vi, eu falei, peraí, por que esse médico, Dr. Isaac, está falando sobre uma experiência dele para tentar falar? Mas pode, né? Que eu acho que ele fugia desse padrão, né? Dessa coisa, desse contato mais de próximo, de também se colocar no lugar de quem já esteve, quem já sofreu também. Isso foi marcante, sem sombra de dúvidas. Tem um psiquiatra chamado Cage. O Cage é que introduziu o lítio nos Estados Unidos. John Cage. John Cage. Ele era um sujeito muito alegre, muito divertido com os residentes, com os alunos. Mas quando ele falava com os pacientes, ele ficava absolutamente frio, no sentido de só detectar os sintomas que aquele paciente tinha para diagnosticar esquizofrenia, etc., ou PMD, para poder propiciar o lítio. Ele que introduziu o lítio nos Estados Unidos. Então aquilo lá me chamou muita atenção, muita atenção. Será que quando a gente conversa com uma pessoa e fica absolutamente racional, a gente consegue detectar o humano que tem dentro dele e talvez até interferir no tratamento, buscar a parte humana que tem dentro dele que colabore com aquilo que a gente... Porque o paciente psicótico, ele sofre muito. A desorganização do sistema nervoso central dele é muito grande. Tudo indica que a forma de organização é a forma de delírio, alucinações, etc. Não uma formação. A mente dele transborda. Até ele quer ter uma compreensão racional daquilo que acontece. Mas se você aproximar das emoções, dos sentimentos, eu acho que é o ideal a ser conseguido. Que você é um ser humano, que você não enlouqueceu até aquele momento, mas pode enlouquecer também. Eu me lembro do Dr. Isaac, numa das supervisões de caso que eu tive com ele, ele falou para mim que para a gente poder tratar alguém, a gente tinha que ter uma relação com alguém. E é só através de uma relação, de um amor pelo próximo, que a gente consegue realmente, de fato, fazer alguma coisa. Eu me lembro disso, ele falou isso para mim. Eu sempre falava com os meus residentes que saber a parte técnica é obrigação. Contato humano é essencial. Relação médico-paciente.
Existe um limite entre o profissional e o paciente, seja ele ético, seja ele, né, nesse jogo que vocês estabelecem na sala de trabalho? Qual é o limite? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o limite é eu não ser agredida fisicamente, se bem que já aconteceu. É mesmo? Ah, quando você enlouquece, nossa, acontece de tudo. Enquanto o paciente está mal, ele te valoriza, vive com você. Com exceção do Egas, da Marinese, de alguns, eles atravessam a rua quando te veem. Não há reconhecimento. E esse lidar com o primitivo, a pessoa quer ser normal. Ela quer ser feliz. Ela não quer entrar em contato com o narcisismo primordial, com o sinistro e com o encantamento. A vida não tem sentido. Nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para procriar. Mas com a humanização, nós fomos aprendendo a dar sentido às coisas. Então a vida tem o sentido que nós damos a ela. O que é felicidade? O que é normalidade? O que é? Eu ia te perguntar isso. O que é felicidade? Momentos. Eu acho que quando a gente consegue integrar alguma coisa dentro da gente, é uma sensação de prazer, é um encantamento. É a felicidade. Eu tenho alguns pacientes que vêm, eles querem uma melhora como se fosse trocar um braço. E não é possível, porque são coisas muito mais complexas do que aliviar uma falta de sono. A psicanálise é uma psicoterapia também. Tem gente que vai me criticar por isso, mas ela é uma terapia, ela é um tratamento, ela não cura ninguém. A psicanálise ajuda a pessoa, eu uso muito o modelo do queijo mineiro. Né? Primeiro o leite. O leite, se você põe coisa nele, aditivo, edulcorante, vitamina D, emulsificante, não sei mais o que, ele fica leite mais aquela trenzeira de coisa que foi. Se você tira, é desnatado, tira gordura, tira isso, tira aquilo, leite tipo C. Aí tirou aquilo, só tem o nome de leite, mas não é leite. Então, o leite, quando vira queijo, ele ganha uma consistência. É o queijo curado. E essa cura leva tempo, que é tornar-se forte. Perguntaram para o Bion certa vez se ele fazia psicanálise. Ele disse o seguinte: eu sou um psicanalista, ele era psiquiatra também. Mas tem alguns momentos que ele chamou de attunement, que eram momentos de um encontro tão profundo que ele dizia assim: eu vivo esse attunement e quando eu não consigo viver o attunement, eu faço psicanálise. Tem muito preconceito entre os cientistas, entre a classe, em relação a esse tipo de abordagem. O que você pensa sobre isso? Como é que você lida com isso? Muito mal. Muito mal porque quando você sente que você tem uma verdade dentro de si, você precisa que não só você a cultive, mas que ela reverbere. Mas aquela frase que eu falei em outro, que o Isaac caiu no divã e não conseguiu se levantar, foi muito forte. Em segundo lugar, não são só os cientistas, não, os psicanalistas também. Porque uma determinada psicanalista importante leu aquele livro de autismo e ela devolveu o livro, foi uma professora
Patrícia dizia, isso não é psicanálise, isso não vale nada. E era uma vida, era uma tentativa de comunicação dentro disso. Então, o não ser reverberado, eu acho que é como um artista que não é reverberado, né? Nós ficamos muito isolados. Mas não totalmente. Nós temos vários colegas que nos apoiam, que entendem o nosso trabalho, respeitam, né? Principalmente os pacientes, porque eles sabem do benefício. Mas aí é outra coisa que eu fui aprendendo, que a gente precisa ir desenvolvendo uma resistência à crítica. No início, a gente fica muito chateado com alguns comentários, e isso vai magoando a gente. Por outro lado, a gente vai aprendendo que naquela crítica tem um feedback importante. Você integrar ciência, psicologia, psicanálise, arte, é muito complexo, porque você abrange uma grande quantidade de áreas, né? E quando você está com os colegas psicanalistas, eles acham que você é psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, mas eu já tive colegas que falaram, você parece médica, né? Eu não sei se é a minha convivência com o Isaac. Então, e o contrário, quando você está com médicos, com psiquiatras, eles falam, nossa, você é psicanalista demais. É muito subjetivo, a gente não se entende. Então, você está em tudo e não está em nada ao mesmo tempo. E onde é que nós estamos? Nós estamos num espaço, talvez, que estamos abrindo um espaço, eu não sei. O novo, entre aspas. Vamos falar de uma sementeira. Uma sementeira. A semente, ela sempre começa renovando. Com o tempo, ela envelhece. O novo é o desenvolvimento da semente até o fim. O senhor usava usava um exemplo que falava sobre um mito do Procurso. Eu gostaria que o senhor pudesse lembrar. Era uma cidade grega ligada a milagres, a uma aproximação transcendental e assim por diante. E Procurso ele estabeleceu uma estalagem nas imediações dessa cidade. E as pessoas que se aproximavam dessa cidade à procura do milagre, ele oferecia hospedagem e assim por diante, inclusive para dormirem nessa hospedaria. Mas tinha o seguinte detalhe. Quando as pessoas deitavam-se nos leitos que ele oferecia, se a pessoa era maior que esse leito, ele cortava um pedaço. Ou seja, a pessoa precisava se adaptar ao leito, à verdade absoluta que ele fornecia, porque senão ele despedaçava a pessoa. E é isso que a gente não pode fazer com os outros seres humanos que se aproximam da gente, inclusive pacientes, né? Cortar pedaços dele para se estabelecer as nossas verdades. A psicanálise está ainda, talvez nós estejamos inserindo um pezinho de verdade na arte, porque até então se fala de arte na psicanálise. É diferente você vivenciar os processos criativos e a arte na psicanálise ela é muito utilizada para justificar conceitos. O Freud usava muito a literatura, né, a arte para justificar as teorias dele. E ele estudava a arte, ele colecionava a arte. Ele estudou Michelangelo
o Moisés de Michelangelo por 12 anos. Ele ia toda semana e ficava lá em frente ao Moisés, porque ele ficava intrigado com a reação que aquela obra causava nele e ele não sabia de onde vinha aquilo, o que era aquilo. E o Michelangelo, quando criou Moisés, ele falou, fale. Né? Então era uma obra viva, porque existe também a obra que não tem vida. A obra que não te causa nenhuma reação, nem positiva ou nenhuma rejeição, uma coisa, ela está morta também. O Freud, ele reconhece a importância dos artistas, da arte, mas ele não entra nisto. O que você quer dizer para quem quer começar na sua profissão? Se você quer ser um técnico, escolha um caminho, um método, etc. Se você quer crescer como pessoa e fazer os outros crescer, escolha vários métodos. E trilhe o seu método depois. Não fiquem aprisionados pela razão apenas. Procure perceber aquilo que você sente dentro de você, o que você já vivenciou, o que você já experimentou, o que você já viu, as dúvidas que você tem. Não se aprisione pela razão, pela lógica, pelo algoritmo, não que ele não seja importante, pela inteligência artificial, que visa diretamente a constatar que você tem um pouco de serotonina a menos e que você precisa corrigir. Você é muito mais do que isso, é muito mais complexo. Não sei, talvez a ciência um dia consiga entender essa subjetividade que passa dentro da gente. Para coisas objetivas, até que a ciência está se aproximando. Mas nós estamos muito longe desse conhecimento que aproxime de emoções, sentimentos complexos que existem dentro da gente. Então, acorde. A ciência avançou muito, mas não avançou o suficiente para detectar o que é essa nossa subjetividade, o que são esses sentimentos mais íntimos, essa complexidade, talvez nunca atinja essa complexidade maior. Então, vamos não ser pretensiosos e achar que a ciência já explica tudo e vamos conversar com as outras áreas de conhecimento também. Talvez não seja possível um diálogo direto, mas vamos lançar mão de analogias para que um diálogo seja possível. E eu acho que o trabalho do médico, do psiquiatra e tal, é dar esperanças para ele. É abrir janelas, dar alternativas, né? E comparar cada um. A própria psiquiatria tem muitos métodos de abordagem, não é? O que é a arte? Eu vou dizer que a arte é colocar o corpo no nível do espírito. Ou então colocar o espírito no nível do corpo. Corpo e mente. Aliás, já que nós falamos assim, só para não perder a oportunidade, nós sempre distinguimos 3 momentos. Corpo, mente e espírito. Soma, psique, pneuma. Real, imaginário, simbólico. Mais ou menos a arte aceita o triplo desafio, né? O corpo, a mente, o espírito. A arte é o exercício experimental da liberdade. Se existe alguma coisa que não tem definição, é arte. A arte não tem. Eu acho que a arte é o supremo indefinível. O supremo indefinível, ela está para além da razão. A arte é o conjunto de todas essas manifestações que se prolongam em emoções e estão o tempo inteiro, ininterruptamente, em todos os seres humanos. E é aquilo que nos move e que nos faz nos conhecer, mesmo não sabendo que estamos fazendo arte. A arte acho que é aquilo que alegra, às vezes, a vida das pessoas, né? A arte é mais uma questão, é mais sentir do que definir. Né? Eu acho que essa manifestação desses sentimentos, desse passeio interno. A arte é tudo aquilo que toca fundo e que fica marcado em mim. A arte, para mim, é uma liberdade do raciocínio.
A arte para mim é a forma que eu encontro para me comunicar, que eu encontrei para me comunicar, né? É o que nos separa de um futuro obscuro. Por que o homem de repente faz arte, né? Ele não é necessário para uma sobrevivência imediata, mas ele desde os primórdios faz arte. Então tem algo mais profundo no ser humano que a razão diretamente não consegue representar. E que essas configurações outras aparecem sob a forma da arte, onde emoções e sentimentos podem estar presentes, a subjetividade pode estar presente de uma forma muito mais profunda e persistente do que a ciência diretamente, pelo menos o desenvolvimento que teve até hoje, consegue trazer. Um outro elemento que nós podemos pensar é de que no mundo como nós vivemos, a arte é também um objeto de mercado. E no mundo que nós estamos vivendo atualmente, de um materialismo, um mundo onde todas as grandes utopias foram banidas, nós somos mercadoria. Não só a arte, tudo virou mercadoria. E esse estatuto apequena tanto a condição humana, que é um cosmos, é tão maior do que tudo que nós dissermos sobre ela. Então, o que nós estamos fazendo hoje é uma tentativa de poder pensar e colocar algumas ideias para que elas circulem e gerem outras ideias e gerem outras imagens.